matéria de provas, o novo Código de Processo Civil trouxe essencialmente 4 novidades que são dignas de nota. A primeira delas diz respeito à teoria da carga dinâmica do ônus da prova. Por meio dessa teoria, que já vinha sendo aplicada no Código anterior, o juiz pode inverter o ônus da prova não só nos casos previstos em lei, como as hipóteses do Código de Defesa do Consumidor, mas também se houver extrema dificuldade ou facilidade para que a outra parte produza determinada prova, ele pode proceder à inversão do ônus da prova. Essa inversão ela tem que ser determinada no despacho saneador, por decisão motivada, e ela pode ensejar a interposição de agravo de instrumento. A segunda novidade digna de nota é a que trata da prova pericial. Na prova pericial, existe a possibilidade de o juiz determinar a produção de uma perícia simplificada. O que é a perícia simplificada? Se o ponto controvertido de natureza técnica ele for de menor complexidade, o juiz pode nomear um perito simplesmente para ser inquirido na audiência de instrução e julgamento. Então, ele comparece à audiência e ele é ouvido apenas sobre aquele ponto controvertido. Não há necessidade de se proceder a uma perícia como ocorre atualmente, mas há um simples esclarecimento. Também em relação à prova pericial, existe a possibilidade de as partes, de comum acordo, nomearem um perito, o que não é possível, não era possível no Código de 73. A terceira novidade diz respeito à prova testemunhal. Nesta modalidade de prova, o advogado ele passa a ter um papel relevante não só na intimação da testemunha, como também em sua oitiva. Então, agora, como regra, é o advogado que deve intimar a testemunha para comparecer à audiência e não mais o juiz. Ele o faz por meio de uma carta com aviso de recebimento, e a intimação judicial ela passa a ser excepcional e só em caso de necessidade. E ainda, durante a oitiva, o advogado vai fazer perguntas diretamente à testemunha, e não mais passando pelo filtro judicial. Pelo código anterior, o advogado fazia a pergunta, o juiz filtrava e o juiz fazia a pergunta para a testemunha. Com o novo código, a pergunta vai ser diretamente para a testemunha. Evidentemente, o juiz vai poder fazer um controle, ele vai poder indeferir perguntas que não sejam relevantes, mas, em princípio e como regra, o advogado pergunta diretamente para a testemunha. E a última novidade diz respeito à antiga medida cautelar de produção antecipada de provas. Como o novo código extinguiu os processos cautelares autônomos, a produção antecipada de provas ela passa a ser uma simples medida, ela não é mais um processo autônomo, e ela pode ser deferida não apenas em caso de risco de perecimento da prova, como acontecia no código anterior. Ela pode ser deferida caso o resultado da perícia facilite a autocomposição, ou quando, dependendo do resultado da prova, ela puder autorizar ou evitar o ajuizamento de uma nova ação. Então, não é mais necessário provar o perículo in mora para que ela seja deferida. Além disso, uma vez deferida a prova, o requerido ele não pode apresentar nenhum tipo de defesa e nem recorrer. Então, ele é chamado simplesmente para acompanhar a prova, que ao final será simplesmente homologada. São essas as novidades em relação às provas no novo Código de Processo Civil.